O F-Terminal ele é um projeto que a gente desenvolveu no início do ano para justamente trazer algumas reflexões sobre vários tipos de mercados que são muito importantes, né, a nível nacional. Então a gente fala sobre moda, a gente fala sobre beleza, a gente fala sobre economia, bitcoins, e-commerce, falamos sobre estereótipos do futuro e hoje a gente está falando aqui sobre um assunto mega importante que envolve todos esses mercados, que é a empatia, né, que é como a gente consegue lidar um com o outro nesse movimento que é a relação, né, seja por empresas, seja por pessoas, mas que de fato a gente tem que ter muito mais entendimento sobre o próximo do que às vezes sobre a si próprio, né. Então hoje a gente está com a Tati Fukamati é uma especialista em empatia, ela veio direto de São Paulo para participar do projeto e estamos muito felizes por esse projeto estar acontecendo aqui durante todo o ano. A gente costuma definir empatia como a nossa capacidade ou a nossa competência de conseguir se colocar no lugar do outro, adotar a perspectiva do outro por um ponto de vista mais racional e compartilhar os sentimentos, né? Então também de um ponto de vista mais afetivo, como é que eu consigo me conectar com aquela outra pessoa ou com aquele outro grupo, então não só entendendo quem é o outro, o que ele pensa, o que ele sente, mas também compartilhando um pouco desse sentimento, né? O que eu tenho visto no mundo e o que muitos autores têm falado é que hoje em dia já é muito difícil a gente pensar negócios e empatia de forma separada, né? Então acho que durante muito tempo a empatia foi algo não considerado pelos negócios e aí veio uma nova onda de pensar a empatia como um valor importante dentro das empresas e agora a gente está vendo uma nova onda de pensar a empatia como estratégia de uma organização. Então não tem mais como a gente pensar num negócio se a gente não tiver empatia incorporada como parte dele, né? Então como é que eu me conecto com o meu cliente, como é que eu entendo o que o meu cliente, o que o usuário, o que a sociedade precisa da minha organização e a partir daí eu crio produtos, serviços, interações que mais do que qualquer outra coisa fazem sentido para esse cliente, para esse usuário final, né? Então sem a gente considerar isso, a chance da nossa organização, do nosso produto ao longo do tempo acabar declinando e morrendo é gigantesca. Então eu acho que a empatia ela vem nesse papel de, obviamente, melhorar a nossa posição como líder, melhorar os relacionamentos dentro da organização, mas mais do que tudo, fazer a gente se conectar melhor com o cliente, com o usuário, entender como é que a gente pode servir a ele de uma forma que faça sentido para todo mundo. Quando a gente fala de competência, a gente fala muito de algo que a gente tenta desenvolver, né? Que a gente tenta treinar cada vez mais e quanto mais a gente treina uma competência, melhor a gente vai ficando nela. Isso é natural e essa é a forma como o nosso cérebro trabalha, né? Quanto mais estímulos a gente dá para ele em determinada área, em determinada atividade, mais automática essa atividade vai ficando para o nosso cérebro. Com a empatia e com a inovação ao mesmo tempo, a coisa acontece da mesma forma, né? Então, conforme a gente treina a empatia, abre espaço para ela na nossa vida, mais automática ela vai ficando. E a empatia, ela é base para a inovação, né? Como é que eu vou inovar, criar algo que de fato faça sentido para as pessoas, sem eu me conectar com o que as pessoas precisam, né? Então eu acho que como qualquer outra competência que a gente cria hábitos para desenvolver cada vez mais, a gente precisa criar esses hábitos para aprender a lidar com a empatia, para fazer a empatia se tornar cada vez mais natural no nosso dia a dia, entendendo que isso tem grandes consequências para a nossa capacidade de inovação, né? Quanto mais empático a gente for, mais a gente se conecta com o que as pessoas de fato precisam e mais a gente abre espaço para a inovação aparecer, né? Então é um movimento consciente mesmo de entender quais hábitos e comportamentos a gente quer deixar para trás, porque não fazem mais sentido no mercado de hoje, e quais hábitos e comportamentos a gente quer incorporar no dia a dia da nossa organização para alcançar esses resultados novos para esse mercado novo que muda a todo momento.